Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um capítulo do estudo sobre Neemias. Nós estudamos até agora do capítulo 1 ao 8 e hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 9. Meu nome é Felipe Firmino e é um prazer ter você aqui comigo, acompanhando, aprendendo, e eu espero que, acima de tudo, aplicando os princípios que a gente extrai aqui na sua vida. Nós vimos no capítulo 8 que Esdras leu a lei diante do povo e que a partir dali começou um reavivamento espiritual. Nós lemos e vimos que houve um arrependimento, houve choro e o povo foi exortado por Neemias e pelos sacerdotes, pelos levitas, a não chorarem, porque era um tempo de celebração. E no capítulo 9, o capítulo 9 tem por tema arrependimento e confissão de pecados. E isso é interessantíssimo, porque só com o tema a gente já consegue entender que não existe reavivamento sem arrependimento e sem confissão. E eu vou entrar nisso mais à frente, mas como eu disse, eu não vou ler todo o capítulo com vocês, a ideia é que vocês leiam na casa de vocês, que vocês estudem e que aqui a gente extraia os princípios juntos para que a gente ganhe tempo. Mas o primeiro versículo diz o seguinte: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Gente, olha só que incrível. Felipe, o que tem de incrível nesse versículo? O que tem de incrível aqui é porque o capítulo 8 diz que o povo se juntou, se reuniu no início do sétimo mês. Ou seja, no início do sétimo mês, no primeiro dia do sétimo mês. E agora eles já estavam, o capítulo 9 começa com eles no dia 24 do mês. Sabe o que isso implica? Que eles passaram 24 dias, um período de 24 dias, estudando a palavra diariamente. Um período de 24 dias onde eles se arrependeram e buscavam a Deus continuamente. Sabe o que é isso? Isso é um avivamento. Isso é um reavivamento. Se você lembrar, há pouco tempo, acho que não tem um ano isso aconteceu, em uma cidade dos Estados Unidos, nós tivemos pessoas que se reuniram na igreja e elas se revezavam ali e houve um culto contínuo durante semanas. E aquilo parecia ser o início de um avivamento. E quando você olha para a história da igreja e para a Bíblia em si, você observa que os avivamentos eles duravam dias, era algo que era contínuo. E aqui a gente observa exatamente isso, um reavivamento. O povo estava 24 dias buscando a palavra de Deus. E não existe reavivamento sem a palavra de Deus. E esse é o primeiro princípio que eu quero trazer para vocês. O segundo princípio, ele já está no próprio capítulo, no próprio tema, no próprio título do capítulo, arrependimento e confissão de pecados. E o princípio é: não existe arrependimento sem confissão. E algumas pessoas falam: Felipe, mas é ruim expor e etc. Mas a palavra também nos exorta: confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês orem e sejam perdoados e sejam curados. Sabe, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para a Bíblia, eu observo um padrão. E não existe libertação sem uma grande exposição. Uma grande exposição, ela sempre precede uma libertação. E o povo foi exposto, porque no capítulo 8, eles começaram a ouvir a palavra de Deus e viram quanto eles estavam andando fora das leis do Senhor. E eles se arrependeram e choraram. E esse é outro princípio, não existe arrependimento, não existe avivamento sem o choro. O choro, ele alimenta, o choro do arrependimento alimenta o avivamento, ele precede o avivamento. E isso é incrível, porque só tem uma mudança de vida, uma mudança de rota, uma mudança de caminho, quem de fato faz uma conversão. E conversão
significa mudança de rota, e para mudar de rota eu devo me arrepender do caminho que estava errado. É como se fosse uma viagem. Eu estou num caminho e de repente eu percebo que aquele caminho está errado, o GPS me manda para outro lugar, eu tenho que fazer uma conversão. Eu tenho que mudar a minha rota. Então, sabe, de posse desse capítulo, analisa aquilo que está errado na sua vida, analise o caminho que você está trilhando, que não está de acordo com aquilo que os princípios de Deus nos ensinam, e faça uma conversão na sua vida. E é tão interessante porque a conversão é tão radical, porque até agora eu falei só do versículo 1, mas o versículo 2 do capítulo 9 diz: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos. Eles puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E aqui eu vou pegar um ponto muito radical. Entenda que eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá bom? Era outro tempo e você vai entender o porquê eu estou falando isso. Porque quando a Bíblia diz que eles se afastaram de todos os estranhos, quando a gente faz um estudo mais profundo, a gente observa que os maridos que tinham se casado com mulheres que não eram do povo de Israel, ou seja, com as mulheres das cidades circunvizinhas, eles despediram as suas mulheres, eles despediram as suas esposas e junto com elas os seus filhos. E isso era um movimento que já tinha acontecido lá no livro de Esdras. Olha só, gente, que pesado. O povo vivia em pecado. E por viver em pecado, eles se uniram com pessoas que o Senhor disse que não era para eles se unirem. E agora eles estavam tendo que se despedir das suas famílias. Agora pensa comigo. Olha a consequência disso. Quantas mulheres sem maridos, sem provedor, e quantos filhos sem pais. Lembrem-se que naquela época não era como é no tempo de hoje. Uma mulher sem um marido, ela estava praticamente sendo colocada na pobreza. Ela não tinha outra opção. Não era como é no tempo de hoje. E quantos filhos nasceram sem os pais? Quantos filhos ressentidos? Quantos filhos sem um exemplo de paternidade? E eu poderia abordar esse assunto de paternidade aqui e falar dele, estender, porque é um assunto que eu gosto e que tem muita coisa para falar, mas eu vou dar um exemplo muito prático. A função de um pai na terra, a função de um pai é ser um espelho de Deus na terra, porque nós chamamos Deus de pai. Logo, se uma criança cresce sem um referencial paterno, ela tem dificuldade de se relacionar com o seu pai espiritual, que é Deus. Então, uma grande estratégia do diabo é exatamente pegar esse espelho que nós homens deveríamos ser e fazer com que esse espelho se quebre. E é o que mais acontece nos tempos de hoje. Durante a pandemia, nós tivemos mais de 260 mil crianças registradas sem o nome do pai. Vocês entendem que um pecado de se unir a pessoas que não deveriam se unir foi gerando consequências? Imagina o estrago na vida dessas crianças. Vocês conseguem compreender isso? Agora entenda, eu não estou falando que, Felipe, se eu me arrependi, então eu tenho que me separar do meu marido, eu tenho que me separar da minha esposa. Não, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Então, permaneça junto aí da sua esposa, junto do seu marido e faça isso dar certo. Nós estávamos falando de um outro tempo, mas eu estou querendo trazer para vocês as consequências do pecado. Só que mais do que trazer as consequências do pecado, eu quero trazer para vocês as consequências do arrependimento. Porque um arrependimento, ele gera um avivamento. E a gente observa que o povo chorou. Imagina a dor de ter que se desfazer da sua família, dos seus filhos. Imagina a dor de perceber que durante tantos anos estavam andando fora dos caminhos do Senhor. Mas eu gosto de uma frase que diz que a dor tem um propósito. Ela nos aproxima desesperadamente de Deus. Esse é um dos propósitos da dor. Eu, em momentos de muita dor, eu tinha opções. Ou eu chutava o balde, ou eu buscava aquele que de fato podia me sustentar. E essa é a melhor escolha que nós podemos fazer. É nos aproximar desesperadamente de Deus. E a gente observa durante toda a história, e é o que
palavra de Deus diz em Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face dos céus, eu ouvirei e sararei a sua terra. Então, quando você se aproxima de Deus, quando você busca Deus, ele te ouve e ele sara a sua terra. No capítulo, prosseguindo, eles vêm aqui fazendo uma oração intercessória e diz aqui que eles fizeram confissão dos seus pecados e dos pecados dos seus pais. Eles fizeram uma oração intercessória, acredite, você pode fazer isso, uma oração intercessória pelos pecados dos seus antepassados. E aí eles vêm lembrando de toda a história do povo de Israel e lembrando de como com mão forte o Senhor os livrou e os guardou e os tirou do Egito e os conduziu no deserto. Eles pegam desde Abraão e vem contando toda a história e falando dos livramentos do Senhor. Eu gosto do que diz no versículo 27, diz que no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu ouviste. Olha que interessante. No tempo de angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouvistes, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos do que os oprimiu. Deus, ele ouve e ele nos livra. Mas o versículo 28 diz que, porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante do Senhor. E o Senhor os desamparava nas mãos dos inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, o Senhor os ouvia e, segundo a tua misericórdia, os livrava. Esse é um ciclo que o povo de Israel ficou durante muito tempo, sabe? Igual um hamster na rodinha. Corre, 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 não chega a lugar nenhum. E a minha exortação para você é que durante a dor você se aproxime de Deus, mas depois na alegria você permaneça fiel a Ele, porque senão você vai viver igual o povo de Israel ficou durante muitos e muitos e muitos anos. Mas o que eu quero te dizer, meu amado, é que muito mais vale guardar a aliança com o Senhor e seguir os caminhos, seguir os princípios dele, do que viver num ciclo vicioso onde eu me aproximo e depois eu me afasto e eu me aproximo novamente. Sabe, isso é perca de tempo. O Senhor te fez para coisas grandiosas, o Senhor te fez para brilhar a tua luz aqui na terra e glorificar o nome de Deus. E nós não glorificamos o nome dele quando nós vivemos afastados daquilo que ele nos ensina. Como eu disse, a Bíblia, nas outras aulas, a Bíblia é um manual. E nós funcionamos mal quando não seguimos o manual. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Uma mudança de vida, ela exige arrependimento. E nós estamos falando do capítulo 9 do livro de Neemias. E nós observamos que quando há confissão e arrependimento, o Senhor sempre dá a resposta. E é interessante porque se você for estudar o livro de Daniel, exatamente no capítulo 9 também, Daniel faz uma oração intercessória e oração de arrependimento pelos seus erros e pelos erros dos seus antepassados. E o Senhor também dá resposta a ele. E eu quero finalizar o capítulo 9 dizendo para você que, ei, se existe alguma ponta solta na sua vida, se existe algo que você tem que se arrepender e pedir perdão a Deus, esse é o tempo. Não desperdice os seus dias, mas busque o Senhor enquanto pode achá-lo. Esse é o tempo. Vai para o seu canto, no seu secreto, e com o Senhor peça perdão, se arrependa, se exponha com Ele, se arrependa e busque dele e nele uma correção de rota. Ele é fiel, ele não volta atrás na sua palavra. Então lembre-se que se o seu povo, que se chama pelo nome dele, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, ele ouvirá do céu e sarará a sua terra. É tempo do Senhor sarar a sua vida, sarar a sua terra. E se você acredita nisso, eu te aconselho que siga essa orientação. Busque ao Senhor, porque Ele é Deus clemente, Ele é um Deus de misericórdia. E como diz o salmista, Salmo 34,
Esse justo buscou ao Senhor e ele o livrou de todas as suas tribulações. E os que olham para ele estão radiantes de alegria e o seu rosto jamais demonstrará decepção. Então olhe para Deus, busque a ele. Aqui a gente começa o capítulo com o povo chorando. E isso me lembra do Salmo 127. Quem faz o caminho chorando em lágrimas voltará colhendo com alegria. Então faça o seu caminho de arrependimento em lágrimas e você poderá colher com alegria. Amém? Esse é o estudo do capítulo 9 de Neemias. Que Deus te abençoe. Meu nome é Felipe Firmino e é um prazer ter você aqui acompanhando esse estudo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.